Alice no País do Quantum. Prefácio. Na primeira metade do século XX, nossa compreensão do universo foi virada de pernas para o ar. As antigas teorias clássicas da física foram substituídas por uma nova maneira de olhar o mundo, a mecânica quântica. Esta estava em desacordo sob vários aspectos, com as ideias da antiga mecânica newtoniana. Na verdade, sobre vários aspectos estava em desacordo com o nosso senso comum. Entretanto, a coisa mais estranha sobre essas teorias é o seu extraordinário sucesso em prever o comportamento observado dos sistemas físicos. Por mais absurda que a mecânica quântica possa nos parecer, esse parecer ser o caminho que a natureza escolheu. Logo, temos que nos conformar. Este livro é uma alegoria da física quântica no sentido dicionarizado de uma narrativa que descreve um assunto sob o disfarce de outro. O modo pela qual as coisas se comportam na mecânica quântica parece muito estranho para a nossa maneira habitual de pensar e tornar-se mais aceitável quando fazemos analogias com situações com as quais estamos nos familiarizados, mesmo que quando essas analogias possam ser inexatas. Tais analogias não podem nunca ser uma representação verdadeira da realidade, na medida em que os processos quânticos são, de fato, bastante diferentes de nossas experiências ordinárias. Uma alegoria é uma analogia expandida, ou uma série de analogias. Como tal, esse livro segue mais os passos do Pilgrim's Progress ou As Viagens de Gulliver do que o Alice no País das Maravilhas. Alice parece o modelo mais conveniente, no entanto, quando examinamos o mundo que habitamos. O país do quanto por onde Alice viaja se parece mais com um parque temático, no qual Alice é às vezes uma observadora, ao passo que algumas vezes se comporta como uma espécie de partícula, cuja carga elétrica pode variar. Esse país do quanto mostra os aspectos essenciais do mundo quântico, o mundo que todos nós habitamos. Grande parte da história é pura ficção, e os personagens são imaginários, embora as notas que descrevem o mundo real sejam verdadeiras. Através da narrativa, você encontrará muitas afirmações obviamente absurdas e bastante divergentes do senso comum. Em sua maior parte, elas são verdadeiras. Niels Bohr, o pai da mecânica quântica, em seus primórdios é conhecido por ter observado que qualquer um que não tenha ficado aturdido ao pensar na teoria quântica não a compreendeu. Com sinceridade e seriedade, embora a descrição do mundo proposta pela mecânica quântica é sem dúvida interessante e notável, mas estaríamos seriamente preparados para acreditar que é verdadeira? Curiosamente, achamos que estamos. Para frisar essa afirmação ao longo deste livro, você encontrará breves notas que enfatizam a importância da mecânica quântica no mundo real. As notas são mais ou menos assim. Essas notas resumem a relevância para o nosso mundo dos tópicos quânticos que ali se encontra em cada capítulo. Elas foram colocadas de forma a não atrapalhar a leitura das aventuras de Alice, mas, quando você quiser descobrir o real significado de suas peripécias, as notas vão estar convenientemente próximas. Essas notas resumem a importância para o nosso mundo dos tópicos quânticos encontrados por Alice em cada capítulo. Elas pretendem ser suficientemente não intrusivas, de modo que você possa ignorá-las enquanto estiver lendo a história das aventuras de Alice. Mas, se quiser descobrir
o real significado dessas aventuras, as notas estão convenientemente próximas. Há também algumas notas longas nos finais de capítulo. Elas esclarecem alguns dos pontos-chaves do texto e assim são caracterizadas. Ver nota 1 no final do capítulo. Vários aspectos pelos quais a teoria quântica descreve o mundo podem parecer absurdas à primeira vista. E possivelmente podem assim parecer da segunda, terceira, 25ª vez. É, no entanto, o único jogo da cidade. A antiga mecânica clássica de Newton e seus seguidores é incapaz de dar qualquer tipo de explicação para os átomos e outros microsistemas. A mecânica quântica concorda muito bem com a observação. Os cálculos são frequentemente difíceis e entediantes, mas, onde foram efetuados, se adequaram perfeitamente ao que fora realmente observado. É impossível enfatizar suficientemente o notável sucesso prático da mecânica quântica. Embora o resultado de uma medida possa ser aleatório e imprevisível, as previsões da teoria quântica se ajustam consistentemente aos resultados médios obtidos a partir de muitas medidas. Qualquer observação macroscópica envolverá inúmeros átomos e, portanto, inúmeras observações em escala atômica. De novo veremos que a mecânica quântica é bem-sucedida na medida em que automaticamente se adequa aos resultados da mecânica clássica para objetos macroscópicos. O inverso não é verdadeiro. A teoria quântica foi desenvolvida para explicar observações feitas nos átomos. Desde sua concepção, foi aplicada com sucesso no núcleo atômico a interação forte de partículas que provém do núcleo e ao comportamento dos quarks, dos quais são compostas. A aplicação da teoria foi estendida por um fator de algo como 100 bilhões. Os sistemas considerados tanto diminuíram em tamanho como aumentaram em energia por esse fator. É um longo caminho de extrapolação de uma teoria a partir de sua concepção original. Mas, até aqui, a mecânica quântica parece estar apta a lidar com esses sistemas extremos. Até o ponto em que foi investigada, a mecânica quântica parece ser de aplicabilidade universal. Em uma escala macroscópica, as previsões da teoria quântica perdem seu aspecto aleatório e se adequam àquelas da mecânica clássica, que trabalha muito bem com objetos grandes. Em uma escala microscópica, no entanto, as previsões da teoria quântica são consistentemente confirmadas em experimentos. Até mesmo essas previsões, que parecem implicar um retrato absurdo do mundo, estão sustentadas pela evidência experimental. Intrigantemente, como discutido no capítulo 4, futuramente, a mecânica quântica parece estar numa estranha composição de se adequar a todas as observações feitas, embora se discuta quais observações podem efetivamente ser feitas. Parece que o mundo é mais estranho do que imaginamos e talvez mais estranho do que possamos imaginar. Enquanto isso, porém, vamos acompanhar Alice em seu início de jornada pelo país do quantum. Robert Gilmore. Capítulo 1. No país do quantum. Alice estava entediada. Todos os seus amigos estavam de férias, visitando os parentes, e ela, por causa da chuva, ficou trancada em casa vendo televisão. Naquela tarde já tinha assistido ao 5º episódio de um curso de introdução ao Esperanto, a um programa de jardinagem, a uma propaganda política. Alice estava entediada de verdade.
Olhou para o livro que estava no chão, ao lado da cadeira. Era uma edição de Alice no País das Maravilhas que ela, mais cedo naquele dia, tinha deixado por ali ao acabar de ler. Não sei por que não pode haver desenhos e programas mais interessantes na televisão, divagava. Queria ser como a outra Alice. Ela estava entediada e descobriu o caminho para uma terra cheia de seres interessantes e autoconhecimentos estranhos. Se houvesse algum jeito de escolher para flutuar através da tela da televisão, talvez eu pudesse encontrar várias coisas fascinantes. Frustrada, ela olhava para a tela, onde naquele momento uma imagem do primeiro-ministro dizia que, feitas todas as considerações, as coisas estavam bem melhores do que 3 anos antes, ainda que nem sempre parecessem assim. Ficou um pouco surpresa ao ver a imagem do rosto do primeiro-ministro se desmanchar devagarinho e se transformar numa névoa de pontinhos brilhantes que dançavam e que pareciam fluir para dentro da TV, como se estivessem chamando por ela. Puxa, disse Alice, acho que eles querem que eu os siga. Levantou-se de um salto e foi em direção à televisão, mas tropeçou no livro, que tinha displicentemente largado no chão, e caiu de cabeça. Enquanto caía, espantou-se ao ver a tela ficar enorme e se surpreendeu, cercada pelos pontinhos dançantes que fluíam para dentro da imagem. Não consigo ver nada, com esses pontos dando voltas ao meu redor, pensou. É como estar perdida numa tempestade de neve. Não consigo nem mesmo ver meus pés. Queria ver só um pouquinho. Não dá nem para saber onde eu estou. Naquele momento, Alice sentiu seus pés encostarem em algo sólido e se viu sob uma superfície plana e dura. À sua volta, os pontinhos começaram a sumir e ela percebeu que estava cercada por formas indevidas. Olhou mais de perto para a que estava mais próxima e observou uma figura pequena, da altura de sua cintura no máximo. Era muito difícil defini-la, pois ficava pulando de um lado para o outro e se mexendo tão rápido que mal dava para ver direito. A forma parecia estar carregando algum tipo de bengala, ou talvez um guarda-chuva fechado que ficava apontando para cima. Olá! Alice se apresentou educadamente. Eu sou Alice. Posso saber quem você é? Sou um elétron, disse a forma. Sou um elétron spin para cima. É fácil me distinguir da minha amiga ali, a elétron spin para baixo, que é, obviamente, muito diferente de mim. Pelo que Alice pôde ver, o outro elétron era quase igual, não ser pelo guarda-chuva ou o que quer que fosse aquilo que apontava para baixo na direção do chão. Era difícil ter certeza, uma vez que a figura também estava pulando de um lado para outro tão rapidamente quanto a primeira. Por favor, disse Alice ao seu mais novo conhecido, poderia fazer a gentileza de parar um pouco por um momento para que eu possa vê-lo com mais clareza? Sou bastante gentil, disse o elétron, mas receio que não haja espaço bastante. Mas vou tentar, de qualquer forma. Assim dizendo, ele começou a diminuir a sua taxa de agitação, mas quanto mais devagar se movia, mais expandia para os lados e mais difuso ia ficando. Naquele momento, apesar de não se mover rapidamente, ele estava tão indefinido e tão fora do foco que Alice não conseguia vê-lo com mais clareza do que antes. Isto é o melhor que posso fazer, resfolegou o elétron.
Receio que quanto mais lentamente eu me mover, mais espalhada eu fico. As coisas são assim aqui no país do Quantum. Quanto menos espaço você ocupa, mais rápido você tem que se mover. É uma das regras e não há nada que eu possa fazer. Realmente não há espaço para diminuir a velocidade aqui, continuou o companheiro de Alice, enquanto recomeçava a pular rapidamente de um lado para o outro. Nota de rodapé. Partículas no nível atômico diferem de objetos em escala macroscópica. Elétrons são muito pequenos e não apresentam características particulares, sendo completamente idênticos uns aos outros. De fato, eles têm algum tipo de rotação, apesar de não ser possível dizer exatamente o que é que está em rotação. Uma característica peculiar é que todos os elétrons giram à mesmíssima taxa, não importando em que direção a rotação é medida. A única diferença é que uns giram em uma direção e outros giram em outra direção. Dependendo da sua direção, a rotação, os elétrons são conhecidos como spin para cima ou spin para baixo. A estação está ficando tão lotada que preciso ser mais compacto. De fato, o espaço em que Alice se encontrava estava lotado pelas figurinhas que se espremiam uma ao lado da outra, dançando e se movendo febrilmente. Que seres estranhos, pensou Alice. Acho que nunca conseguirei ver como são de verdade, já que não param quietos e nada indica que um dia pararão. Porque não parecia ser possível fazê-los moverem mais devagar, ela resolveu tentar um outro assunto. Você poderia me dizer, por gentileza, que tipo de estação é essa onde estamos? Ela perguntou. Numa estação ferroviária, é claro, respondeu alegremente um dos elétrons. Era muito difícil para Alice dizer qual deles tinha falado, pois todos eram muitíssimos parecidos. Vamos pegar o trem de onda para aquela tela que você vê. Você vai pegar depois o Expresso Photon, acredito, se quiser ir mais longe. Está falando da tela da televisão? Alice perguntou. Ora essa, é claro, disse alto um dos elétrons. Alice podia jurar que não tinha sido o mesmo que responder à primeira pergunta, mas era muito difícil ter certeza. Venha, o trem está aqui e temos que embarcar. De fato, Alice pôde ver uma fila de pequenos vagões alinhados na estação. Eram todos bem pequenos. Alguns estavam vazios, alguns estavam ocupados por um elétron e outros por 2 elétrons. Os vagões enchiam-se rapidamente. Na verdade, parecia que não restava mais nenhum vazio. Mas Alice percebeu que nenhum dos vagões levava mais do que 2 elétrons. Quando eles passavam perto desses vagões, os 2 ocupantes gritavam: "Lotado! Lotado!" Vocês não poderiam espremer mais do que 2 no vagão, estando o trem assim tão cheio? Alice perguntou aos seus companheiros. Oh, não! Nunca além de 2 elétrons juntos. Esta é a regra. Acho que então, que teremos de ocupar vagões diferentes, disse Alice, um pouco contrariada, mas o elétron a tranquilizou. Você não é problema algum, você pode entrar no vagão que quiser, é claro. Nota de rodapé. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que nenhuma partícula pode ter valores bem definidos para posição e velocidade ao mesmo tempo. Isso significa que uma partícula não pode permanecer
estacionária numa determinada posição, já que uma partícula estacionária tem uma velocidade bem definida, a velocidade de valor zero. Não vejo como isso será possível, respondeu Alice. Se um vagão estiver cheio demais para vocês, com certeza não haverá espaço para mim também. De jeito nenhum. Os vagões só podem acomodar 2 elétrons. Por isso, os lugares para elétrons devem estar quase todos tomados. Mas você não é um elétron. Não há nenhuma outra Alice no trem. Então há espaço mais do que suficiente para uma Alice em qualquer um dos vagões. Alice não entendia tudo o que ele dizia, mas, temendo que o trem partisse logo, começou a procurar um lugar vago que pudesse acomodar mais um elétron. E este aqui? Perguntou ao seu companheiro. Aqui tem um vagão com um elétron só. Dá para você entrar aqui? Claro que não, ele disparou horrorizado. Este também é um eletrospin para cima. Não posso dividir um vagão com outro elétron spin para cima. Que sugestão! É totalmente contra o meu princípio. Contra os seus princípios é o que quer dizer? Alice perguntou. Quero dizer aquilo que disse. Contra o meu princípio. Ou melhor, contra o princípio de Pauli, que proíbe que 2 de nós elétrons façamos a mesma coisa ao mesmo tempo, o que inclui ocupar o mesmo espaço e ter o mesmo spin. Ele respondeu ofendido. Alice não conseguia entender o que tinha deixado tão magoado, mas deu uma olhada rápida ao seu redor para ver se encontrava um outro vagão que fosse mais apropriado para ele. Acabou conseguindo achar um que abrigava um único elétron tipo spin para baixo. E o companheiro de Alice prontamente pulou para dentro. Alice ficou surpresa ao ver que, apesar do pequeno vagão agora parecer cheio, de alguma forma havia espaço bastante para ela. Assim que ocuparam seus lugares, o trem começou a andar. A viagem foi monótona e a paisagem desinteressante, tanto que Alice ficou contente ao ver que o trem diminuía de velocidade. Esta deve ser a tela, suponho, pensou Alice. Estou ansiosa para saber o que acontecerá agora. Nota de rodapé. Elétrons são absolutamente idênticos e obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, ver capítulo 5 posteriormente, que impede que haja mais do que um elétron no mesmo estado, ou 2 quando você inclui as diferenças e diferentes direções possíveis para o spin. Enquanto os elétrons saltavam do trem para a tela, uma grande agitação tomou conta do lugar. O que está acontecendo? Alice perguntava alto. Por que todos estão tão excitados? Suas perguntas eram respondidas por um aviso que parecia surgir do ar que a cercava. O fósforo da tela está agora sendo excitado pelos elétrons que chegam, e assim teremos em breve a emissão de fótons. Aguardem a partida do expresso fóton. Alice olhou à sua volta para tentar ver a chegada do expresso, quando formas brilhantes e luminosas passaram correndo através da plataforma. Alice foi pega de surpresa no meio da multidão e levada junta com ela, enquanto todos se reuniam dentro do mesmo vagão. Eles não parecem estar preocupados com nenhum princípio de Pauli, ou de qualquer outro, pensou Alice, enquanto figuras iam se espremendo em torno dela. Estes aqui certamente não se incomodam de estar no mesmo lugar. Acho que o expresso vai partir logo, imagino onde será. Que vai parar. Concluiu ao descer da outra plataforma. Puxa, foi uma viagem rápida, com certeza. Alice estava corretíssima nesse ponto. A viagem não durou tempo algum.
pois o tempo fica efetivamente congelado para qualquer coisa que viaje com a velocidade da luz. Novamente, ela se viu cercada por uma multidão de elétrons, todos correndo para longe da plataforma. Venha! Um deles gritou para ela ao desembarcar. Devemos sair da estação agora se quisermos ir a algum lugar. Desculpe, perguntou Alice, hesitante. Você é o mesmo elétron com quem eu estava falando antes? Sou, respondeu enquanto disparava por uma passagem lateral. Alice foi arrastada pela multidão de elétrons e conduzida através da entrada principal da plataforma. Puxa vida, que coisa mais irritante, disse Alice. Perdi de vista a única pessoa que conheço nesse lugar estranho e não tenho ninguém que me explique o que está acontecendo. Não se preocupe, Alice, disse uma voz à altura de seu joelho. Vou lhe mostrar onde ir. Era um dos elétrons. Como sabe meu nome? Perguntou Alice com espanto. Simples. Sou o mesmo elétron que ficava falando com você antes. Não pode ser, exclamou ela. Vi aquele elétron indo em outra direção. Talvez não fosse o mesmo com quem eu estava falando antes. Certamente era. Então você não pode ser o mesmo, disse Alice, logicamente. Vocês não podem ser o mesmo elétron, sabia? Oh, sim, podemos, explicou o elétron. Ele é o mesmo. Eu sou o mesmo. Nós todos somos o mesmo, sabia? Exatamente o mesmo. Isso é ridículo, argumentou Alice. Você está aqui ao meu lado, enquanto o outro foi para algum lugar naquela direção, por isso vocês dois não podem ser a mesma pessoa. Um de vocês tem de ser diferente. Não mesmo, gritou o elétron pulando de um lado para o outro, ainda mais rápido por causa da sua excitação. Somos todos idênticos. Não há como nos diferenciar. Por isso, veja, ele deve ser o mesmo e eu devo ser o mesmo também. Nesse momento, a multidão de elétrons rodeava Alice e começou a gritar. Eu sou o mesmo também. Eu sou o mesmo que você é. Eu também sou o mesmo que você. O tumulto era terrível. Alice fechou os olhos e pôs as mãos nos ouvidos até o barulho acabar. Quando tudo estava quieto novamente, Alice abriu os olhos e abaixou as mãos. Viu que não havia mais sinal de multidões de elétrons e que ela estava sozinha, saindo pela entrada da estação. Olhando em volta, viu-se numa rua que, à primeira vista, parecia bem normal. Virou à esquerda e começou a caminhar pela calçada. Antes que fosse muito longe, cruzou com uma figura na frente de uma passagem, procurando melancolicamente algo em seus bolsos. Era baixo e muito pálido. Era difícil ver seu rosto com nitidez, assim como era o caso com todo mundo que Alice tinha conhecido recentemente. Mas ele parecia bastante com um coelho, pensou Alice. Meu Deus, estou atrasado e não consigo encontrar minhas chaves. Eu tenho de entrar diretamente. Assim dizendo, ele se afastou um pouco e voltou correndo para a direção à porta. Correu tão rápido que Alice não foi capaz de vê-lo em nenhuma posição. Em vez disso, viu uma série de imagens dele nas diferentes posições que ocupara ao longo do seu trajeto. As imagens iam do ponto de partida até a porta, onde, ao invés de parar como Alice esperava, continuavam porta dentro, diminuindo cada vez mais até ficarem pequenas demais para serem vistas. Alice mal teve tempo de registrar essa estranha série de imagens, quando a figura ricocheteou de volta na mesma velocidade, deixando novamente uma série de imagens. Dessa vez elas terminaram abruptamente, com o infeliz personagem caído de costas em cima de um bueiro. Igualmente decidido, ele se levantou e disparou de novo em direção à porta. Novamente apareceu a série de imagens que se encolhiam para dentro da porta, e novamente ele ricocheteou e acabou caindo de costas.
Enquanto Alice corria em sua direção, ele repetiu o movimento várias vezes, jogando-se contra a porta e novamente caindo de costas. Pare! Pare! Gritou Alice. Não faça isso! Você vai acabar se machucando. A pessoa parou de correr e olhou para Alice. Olá, minha querida. Receio que eu devia fazer isso. Estou trancado do lado de fora e preciso entrar logo. Por isso não tenho opção senão tunelar através da barreira. Alice olhou para a porta, que era grande e sólida. Não acho que terá muita chance de atravessá-la correndo e se atirando contra ela, disse. Está tentando derrubá-la? Oh, não, certamente que não. Não quero destruir minha linda porta, apenas desejo atravessá-la. Por outro lado, temo que o que disse seja verdade. A possibilidade de conseguir atravessá-la não é grande, realmente, mas devo tentar. Dizendo isso, atirou-se novamente contra a porta. Alice o abandonou, achando que seria perda de tempo, e se afastou no momento em que ele voltava cambaleante mais uma vez. Após alguns passos, Alice não pôde resistir e deu uma olhada para trás para ver se, por acaso, ele tinha desistido. Viu mais uma vez a série de imagens que iam em direção à porta e se encolhiam ao chegar lá. Ela esperou pelo ricochete. Das outras vezes tinha sido imediato, mas dessa vez nada houve. A porta estava lá, sólida e sozinha. Alice ouviu o ruído de trancas e correntes vindo de trás da porta que se abriu. Seu conhecido reapareceu e acenou para ela. Que sorte a minha, disse ele. A probabilidade de penetrar uma barreira grossa como esta é realmente muito pequena. É uma sorte espantosa eu ter conseguido atravessá-la em tão pouco tempo. Fechou a porta, em seguida com uma batida sólida que indicava o término daquele encontro. Alice continuou sua caminhada. Um pouco à frente, ela chegou a um terreno vazio, ao lado da rua, onde um grupo de operários estavam reunidos em volta de uma pilha de tijolos. Alice deduziu que fossem operários, pois estavam descarregando mais tijolos de dentro de um carrinho. Bem, pelo menos essas pessoas estão se comportando de maneira sensata, pensou consigo mesma. Naquele instante, um grupo dobrou a esquina correndo, carregando algo que se assemelhava a um enorme tapete enrolado, e começou a desenrolá-lo no terreno. Alice percebeu então que aquilo era algum tipo de plana baixa de um prédio. A planta parecia ser bem grande, já que cobria a maior parte do espaço disponível. Puxa, acho que deve ser do mesmo tamanho do prédio que eles vão construir, disse Alice. Mas como conseguiram construir alguma coisa se a planta já está ocupada todo espaço? Os operários acabaram de pôr a planta na posição e voltaram à pilha de tijolos. Começaram a pegar os tijolos e jogá-los aparentemente a esmo em cima da planta. Tudo estava confuso. Os tijolos caíam, ora num lugar, ora em outro. E Alice não via nenhum objetivo nisso. O que estão fazendo? Perguntou um homem que estava afastado para o lado. Como ele parecia não estar fazendo nada, ela deduziu que fosse o mestre de obras. Vocês só estão empilhando os tijolos desorganizadamente. Não deveriam estar construindo um prédio? Com certeza, querida. E estamos, respondeu o mestre de obras. É bem verdade que as flutuações aleatórias ainda são grandes o bastante para esconder o padrão, mas assim que tivermos estabelecido a distribuição de probabilidades para o resultado que precisamos, estaremos conseguindo. Não há o que temer. Alice achou aquela demonstração de otimismo não muito convincente, mas ficou quieta e observando a chuva de tijolos que continuava a cair no terreno. Pouco a pouco, para sua surpresa, notou que alguns tijolos caíam,
mais em certas regiões do que em outras, e que era possível distinguir paredes e vão de portas. Nota de rodapé. Teoria quântica descreve o comportamento de partículas em termos de distribuições de probabilidade. E a observação real das partículas individuais ocorre aleatoriamente dentro dessas distribuições. As probabilidades podem incluir processos classicamente proibidos, tais como a penetração de partículas através de uma estreita barreira de energias. Ela olhava fascinada enquanto reconhecia as formas dos cômodos que iam surgindo daquele caos inicial. Puxa, que impressionante, disse. Como conseguem fazer isso? Ora, já não disse a você, sorriu o mestre de obras. Você nos viu estabelecer a distribuição de probabilidade antes de começarmos. É ela que especifica os lugares onde deve haver tijolos e onde não deve. Precisamos fazer isso antes de começar a deitar os tijolos, porque não sabemos onde eles vão parar quando jogarmos. Entende? Continuou. Eu não vejo por quê, interrompeu Alice. Estou acostumada a ver os tijolos serem postos um depois do outro em linhas certas. Bem, não é assim que fazemos aqui em Quantum. Aqui não podemos controlar onde cada tijolo vai. Apenas a probabilidade de que irá para algum lugar ou outro. Isso quer dizer que quando há poucos tijolos, eles podem cair em quase todos os lugares, e então não parecem ter nenhum tipo de padrão. Quando seu número aumenta, porém, você descobre que só há tijolos onde há alguma probabilidade de que eles estejam lá. E onde a probabilidade é maior, é onde haverá mais tijolos. Enquanto se lida com grandes quantidades de tijolos, tudo continua e acaba funcionando muito bem. É verdade. Alice achou tudo isso muito esquisito, apesar de o mestre de obras falar com tanta precisão que até parecia fazer algum sentido. Não perguntou mais nada, pois as respostas dele apenas a confundiam mais. Agradeceu então pelas informações e continuou andando pela rua. Não muito tempo depois, ela avistou uma janela, onde um grande cartaz dizia: insatisfeito com seu estado? Gostaria de passar para um nível mais alto? Ajudaremos você a fazer a transição por apenas 10 EV. Oferta sujeita à limitação usual de exclusão de Pauli. Tenho certeza de que deve ser alguma coisa muito excitante, mas não tenho ideia do que se trata. E se fosse perguntar a alguém, estou certa de que a resposta me deixaria ainda mais perdida do que eu estou agora, exclamou Alice desesperada. Não entendi nada do que eu vi até agora. Queria encontrar alguém que me desse uma boa explicação sobre o que está acontecendo em volta de mim. Não tinha percebido que havia falado alto até ouvir a resposta dada por um passante. Se quiser entender o país do Quantum, vai precisar de alguém que lhe explique mecânica quântica. Para isso, você deveria ir ao Instituto de Mecânica Quântica, aconselharam-na. Oh, serão eles capazes de me explicar o que está acontecendo aqui? Gritou Alice insatisfeita. E serão capazes de me explicar todas as coisas que vi, assim como o cartaz naquela janela? E o que quer dizer aquele EV? Acho que a mecânica poderá lhe explicar a maior parte, respondeu seu informante. Mas como EV são unidades de energia, provavelmente você deveria começar perguntando sobre elas no banco Heisenberg, principalmente porque fica ali do outro lado da rua. Alice olhou para onde ele apontava e viu uma grande construção com uma fachada muito pomposa, obviamente construída para impressionar. Tinha uma entrada com pilastras de pedras e no topo, em letras garrafais, estava gravado o nome
Banco Heisenberg. Alice atravessou a rua, subiu a longa escadaria que levava à porta grandiosa e entrou.